Olá, muito bom dia para você que está assistindo este vídeo e hoje eu e meu grupo estaremos apresentando um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Falaremos sobre os antecedentes da Primeira Guerra, o durante a guerra e o pós-guerra. Meu grupo é composto por mim, Nicolas Portes, Felipe Saturnino, Pedro Correia, Ronald Lopes e Giovanna Carlota. A Guerra Franco-Prussiana de 1870 foi um dos eventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Do lado dos prussianos, havia o desejo da unificação dos estados, que mais tarde se resultaria na formação da atual Alemanha, e do outro lado havia o francês, o imperador francês Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, e buscava recuperar o prestígio francês. Esse conflito terminou com a vitória dos prussianos no dia 18 de janeiro de 1871 e essa guerra acabou gerando um clima de tensão, principalmente porque a França perdeu para os alemães uma região conhecida como Alsácia-Lorena, que era rica em minérios de carvão e ferro. E com isso acabou criando uma grande rixa entre os alemães e os franceses. Logo após o término da Guerra Franco-Prussiana, iniciou-se um período chamado como Belle Époque, ou, em português, Bela Época. O período foi marcado pelo desenvolvimento do âmbito cultural, econômico e tecnológico da França e dos demais países ocidentais, tentando alcançar boas expectativas por parte das populações de cada nação. Uma expressão que ganhou força nesse período da Belle Époque foi a chamada Paz Armada, que, por minha interpretação, quis dizer que a paz só seria alcançada por meio da violência, tanto que as organizações internacionais que eram responsáveis pela resolução pacífica dos conflitos ainda não existiam. Então, os conflitos não seriam resolvidos na base da paz, e sim na base do ódio. Muitos historiadores concordam igualmente em reconhecer que a paz armada foi consequência do fato de que as potências europeias estabeleceram um equilíbrio de forças, que se materializava na divisão de territórios da Ásia e da África. A fim de manter esse equilíbrio, os países europeus investiram em armas e também no fortalecimento de seus exércitos. Desse modo, acreditava-se que nenhuma potência tentaria conquistar a outra, já que todas seriam temidas pelos estragos desse enorme poder bélico que estava sendo montado. Simultaneamente aos eventos da Belle Époque, surge o contexto da Segunda Revolução Industrial, momento a partir do qual a industrialização expandiu para outros países, como a França e a Alemanha. Uma das características mais importantes desse período foi a adoção de novas matrizes energéticas. Na primeira Revolução Industrial, o carvão mineral, o ferro e a energia a vapor eram os principais geradores de energia no processo produtivo. A segunda Revolução Industrial foi diferente. Introduziram a eletricidade, o aço e o petróleo como novos componentes de produção. Essas mudanças feitas na Segunda Revolução Industrial não causaram o desaparecimento das tecnologias anteriores, mas representaram incrementos como impactos mais perspectíveis do século XX. Outro atributo relevante na Segunda Revolução Industrial foi a introdução do petróleo como fonte de energia. O emprego do petróleo como fonte de energia era menor comparando com o carvão mineral. Porém, diante de melhores técnicas do refino e do transporte, ele se popularizou como fonte de energia, alcançando diversos outros setores. E por fim, outro traço da segunda revolução industrial foi a intensificação da produção em massa. Para auxiliar no fluxo de produção, os processos adquiriam inovações que facilitavam o transporte, como da produção, que se tornou mais automatizada. Todo o aparato da indústria decorrente da segunda revolução industrial foi relevante para reduzir os custos de produção, favorecendo o crescimento das empresas, que conforme cresciam, muitas delas aumentavam de escala e incorporavam outras de menor escala. Uma nova etapa de dominação, o neocolonialismo.
O século XIX marcou desenvolvimento tecnológico e prosperidade no aspecto industrial e urbano para o continente europeu. Houve uma política de dominação encabeçada pelas potências europeias para a afirmação da industrialização na Europa. Essa política, denominada neocolonialismo ou imperialismo, é definida pelo exercício do controle político, econômico e cultural pelos europeus sobre as populações africanas e asiáticas. O neocolonialismo caracterizou uma nova investida colonial, semelhante com as que os europeus já haviam feito em relação à América nos séculos anteriores. Na Europa, as indústrias expandiram seus parques industriais a tal ponto que ocorreu o acúmulo de capitais, gerando a necessidade da expansão dos mercados. Não tardou para que os governantes europeus intervissem politicamente nas regiões da Ásia e da África. Inglaterra, Bélgica, França, Alemanha e Itália eram as potências industriais europeias e partilhavam dos mesmos objetivos: formar grandes impérios econômicos, aumentar sua margem de lucro e expandir a amplitude do território sobre sua influência. O neocolonialismo e o racismo como justificativa. Esse momento marca o surgimento de ideologias baseadas em preconceito e equívocos. Sob o argumento de levar o progresso científico e tecnológico ao mundo, deu-se início a um novo processo de dominação e exploração. Tal fato revela um ideal inexistente de que os europeus eram defensores de uma superioridade e os únicos portadores de conhecimentos e técnicas. Essa ideologia é conhecida como evolucionismo social, conceito antropológico que defende a ideia de que ocorreram mudanças de estágio em uma sociedade, a qual parte da barbárie para o primitivo, por fim alcançando a civilização. De acordo com os europeus, os africanos encontravam-se no primeiro estágio, ao passo que os asiáticos estavam no segundo estágio. Portanto, era uma missão dos europeus realizarem a civilização desses povos, porque somente a partir da cultura europeia é que eles poderiam atingir o patamar de civilizados. Outra teoria racial empregada como mote para assegurar a dominação europeia foi o darwinismo social. Esse conceito teve como base uma noção deturbada da teoria da evolução de Charles Darwin. A teoria de Darwin despertou interesse em alguns pensadores sociais e estimulou o surgimento do darwinismo social. Essa teoria não estava de fato relacionada à teoria de Darwin. O darwinismo social foi uma deturbação que compreende que algumas civilizações e sociedades estariam em estágios mais avançados do que as demais. A divisão da África pelas potências europeias. No início do século XX, os países europeus já possuíam cerca de 90% do controle político e territorial sobre os países africanos. França, Inglaterra, Portugal e Alemanha tinham a África como um continente que despertava seus interesses econômicos. Entre eles, dois se destacavam: os britânicos e os alemães. Porém, até o final do século XIX, esse controle territorial europeu era de menos de 11%.
Assim, é necessário entender de que forma os europeus conseguiram alterar o cenário. Em 12 de setembro de 1876, ocorreu a Conferência Geográfica de Bruxelas, na Bélgica. A iniciativa foi do rei belga Leopoldo II. Ao final do evento, foi criada a Associação Internacional Africana, destinada a civilizar a África. O rei Leopoldo destinou Henry Morton Stanley para explorar a região do Congo, na qual seria definida como posse belga. Os portugueses promoveram expedições que efetivaram a dominação colonial do território, que hoje é onde se encontra atualmente é Moçambique. A França também visou assegurar o território da atual Tunísia e de Madagascar, demonstrando também intenções pelo Congo e no domínio conjunto com os britânicos sobre o Egito. Tal conjunto de ações das potências europeias culminou em impasses, o que levou os portugueses a propor um encontro internacional com o intuito de resolver para os europeus essa discussão. Assim foi organizada pelas potências europeias a chamada Conferência de Berlim, ocorrida entre os dias 15 de novembro de 1884 e 26 de novembro de 1885. O encontro foi direcionado à promoção da repartição do território do continente africano entre os europeus. Durante essa negociação, as diferenças culturais e étnicas dos povos africanos foram completamente desconsideradas pelos europeus. A dominação europeia se estendeu sobre os países africanos ao longo do século XX, pendurando até a década de 50, momento em que marca o início dos processos de descolonização. No início da Primeira Guerra, os governos criaram discursos voltados à guerra, sobretudo apelando para o ideal patriótico dos cidadãos, com o objetivo de mobilizar suas populações. As propagandas nacionalistas ganharam espaço e atuaram como um importante instrumento para reforçar a mentalidade dos soldados, no sentido de que estariam lutando em prol de um bem maior. Além disso, era fundamental que se construísse uma imagem dos inimigos como vilões, pois assim era possível romper com alguma forma de empatia. Para tanto, tornou-se mais frequente a caracterização dos inimigos com traços de impiedade, por exemplo. As guerras são o resultado de um conjunto de tensões agregadas durante determinado período temporal, ora mais curto, ora mais longo. Em certo instante, algum desses eventos marca o estopim de uma guerra. No caso da Primeira Guerra Mundial, foi em 28 de junho de 1914, onde o arquiduque austríaco Francisco Fernando, herdeiro do trono imperial da Áustria-Hungria, foi assassinado a tiros por um estudante bósnio, simpatizante da Sérvia. Após o ocorrido, o Império Austro-Húngaro exigiu que uma investigação fosse conduzida, mas não houve colaboração por parte dos sérvios, o que ocasionou a ruptura diplomática entre os países. Após a declaração de guerra dos austro-húngaros contra a Sérvia, entra em ação então a Tríplice Entente, em prol de apoiar os sérvios, gerando assim também o envolvimento da já citada Tríplice Aliança. No entanto, após o ocorrido de declaração de guerra, os alemães invadiram a Bélgica, país até então neutro. Porém, segundo os alemães, era fundamental para que chegasse mais rapidamente à França. Então, assim, está dado o cenário para o início dos conflitos que marcam a Primeira Guerra Mundial. Duas fases distintas marcaram o contexto da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas ficou conhecida como a Guerra de Movimentos. Como o próprio nome sugere, marcou uma postura mais agressiva das tropas militares, que partiram para o combate direto com os adversários.
avançando nas frentes de batalha por meio de uma postura ofensiva. Nesse período, as movimentações dos exércitos eram rápidas, com destaque para ofensivas alemãs no território da Bélgica e de Luxemburgo, rotas essenciais para as forças armadas da Alemanha alcançarem a França. Essa dinâmica acelerada era importante para que se pudesse conquistar o maior número de território em menor tempo possível. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Ela ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. A segunda parte da guerra ficou conhecida como Guerra das Trincheiras, pois os soldados, para se defenderem do inimigo, eles começaram a cavar longos buracos no chão com cerca de 2 metros de profundidade. Essas trincheiras, elas eram cavadas em formato de V e eram forradas com tábuas de madeira no seu interior. Na frente das trincheiras, eles colocavam vários sacos de areia e arame farpado para se proteger dos tiros e dos soldados inimigos. Essas trincheiras possuíam cerca de 300 metros entre uma trincheira e a outra, e esse espaço era conhecido como Terra de Ninguém. Essas trincheiras elas foram bastante usadas nessa segunda parte da guerra, só que elas eram mais efetivas para quem queria defender do que quem queria atacar, pois quem queria atacar, o soldado ele iria ter que sair da sua trincheira e caminhar pela Terra de Ninguém. E caminhando pela essa Terra de Ninguém, ele ficaria bastante exposto. No começo da guerra, essas trincheiras elas foram bastante úteis e bastante usadas. Só que com o tempo, vários soldados começaram a morrer porque essas trincheiras elas acumulavam bastante sujeira e bastante doença. E às vezes chovia e a água não tinha aonde escorrer. E esses soldados eles tinham que ficar em contato direto com essa água suja, então eles acabavam pegando e morrendo de diversas doenças. Além dessa sujeira e dessa água da chuva acumulada, tinha os ratos que eles espalhavam as doenças para os soldados e ainda comia a refeição deles. No começo dessa guerra, a Itália ela fazia parte da Tríplice Aliança, só que ela não estava participando dessa guerra, ela era só um país neutro. Vendo que a Itália não estava ajudando a Alemanha, a Inglaterra ela ofereceu várias posses de terra para a Itália. Então, assim, a Itália acabou traindo a Alemanha e mudou para a Tríplice Entente. Bom, nessa segunda fase da guerra também ocorreram várias batalhas marinhas, que no caso foi a Alemanha contra a Grã-Bretanha. Só que no caso da Alemanha, a marinha alemã não era tão boa quanto a marinha inglesa. Então eles estavam perdendo, só que aí a Alemanha começou a fazer o uso de submarinos. Os submarinos eles lançavam projéteis embaixo dos navios ingleses, que eles eram mais frágeis naquela parte do casco. Como essa tática dos submarinos estava funcionando bastante, os alemães continuaram na ofensiva, atacando vários navios, até mesmo navios de países neutros que não estavam participando da guerra, que no caso eram os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, até 1917, eles não participavam da guerra, eles eram um país neutro, mas mesmo assim, tecnicamente, eles já tinham escolhido ficar do lado da Tríplice Entente, pois os americanos eles davam apoio aos europeus e vendiam suprimentos e armas para a Grã-Bretanha. Como os Estados Unidos estavam levando esses recursos para a Inglaterra através de navios, algum submarino alemão deve ter visto esse navio americano e deve ter derrubado ele. E esse foi o estopim para a entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha. E também por pressão popular do povo brasileiro, já que os Estados Unidos tinham entrado na guerra, o Brasil também entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos. O Brasil ele entrou nessa guerra não de forma tão intensa quanto os outros países, enviando vários soldados. O Brasil ele enviou mais médicos e enviaram bastante navios para ajudar na marinha inglesa. Tem até uma história bastante famosa do Brasil participando da guerra, que no caso foi a Batalha das Toninhas, que aconteceu no Estreito de Gibraltar, que no caso foi um navio brasileiro estava passando pelo Estreito de Gibraltar e algum soldado
achou que tinha visto um submarino alemão e foi pegar uma metralhadora para atirar nesse submarino. Só que depois de um tempo, o mar ficou em um tom avermelhado e eles viram que eles não tinham acertado esse submarino e sim tinham matado um monte de doninhas. Nesse mesmo ano de 1917, junto com a entrada dos Estados Unidos na guerra, ocorreu a saída da Rússia da guerra, porque estavam acontecendo vários conflitos internos na Rússia, que era a Revolução Socialista. Então a Rússia ela já estava bastante prejudicada, o povo estava com bastante fome, então ocorreu essa revolta e a Rússia acabou saindo da guerra. Bom, como a Alemanha estava fazendo uso de diversos submarinos, a Grã-Bretanha também foi um dos primeiros países a utilizar na guerra o uso de tanques. Os tanques, no começo, eles eram mais caminhões blindados, mas com o desenvolvimento da guerra, eles foram aperfeiçoando esses tanques. A Alemanha também tentou fazer tanques fabricar tanques para bater de frente com os ingleses, só que os projetos deles não eram tão funcionais quanto os dos ingleses. A entrada dos Estados Unidos foi um estopim para a derrota da Alemanha da Primeira Guerra, porque até então todos os países que estavam participando dessa guerra estavam bastante debilitados, todos tinham bastante perdas de soldados e os soldados estavam sem moral porque aquela guerra não estava indo para lugar nenhum. Então, com a chegada desses novos soldados dos Estados Unidos, levantou a moral dos soldados da Tríplice Entente. Então, a Alemanha ela viu que não ia ter jeito, que ela ia perder essa guerra com a entrada dos Estados Unidos. Então, ela acabou ela assumiu a derrota e acabou assinando com todos os outros países o Tratado de Versalhes, que pontuava que culpava a Alemanha pela Primeira Guerra. E também para evitar futuras guerras, eles assinaram que a Alemanha ela tinha que ter um certo limite de soldados e a Alemanha também perderia todas as colônias que ela conquistou durante a Primeira Guerra e ainda teria que pagar uma grande indenização aos danos causados aos outros países. Bom, antes de terminar minha fala aqui, eu queria citar duas obras baseadas na Primeira Guerra Mundial. A primeira obra é o 1917, um filme que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, que conta a história de dois soldados britânicos que têm que atravessar o campo inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar o batalhão de soldados deles. A outra obra é um jogo, é um Battlefield 1, que ele também se passa na Primeira Guerra Mundial. E aqui você tem bastante noção dos cenários, das trincheiras. O jogo ele detalha bastante esse cenário de guerra. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram diversas e afetaram de forma decisiva o decorrer do século XX. Em janeiro de 1919, os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial reuniram-se na Conferência de Paris para assinar os Tratados de Paz. As decisões do pós-guerra foram tomadas pelo Conselho dos Quatro, formados pelos vencedores França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. O Tratado de Versalhes responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado. Além de ter que pagar indenizações aos vencedores, os países da Tríplice Entente, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande e ainda perdeu colônias e territórios, como a Alsácia-Lorena, cedida à França. Todas essas condições instalaram um sentimento de revanchismo, que viria a colaborar para a ascensão do nazismo e culminaria na Segunda Guerra Mundial. Com a economia a todo vapor e sem os países europeus para fazer concorrência, outras consequências da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão dos Estados Unidos, como uma potência econômica e política global. Em outras palavras, os estadunidenses foram os grandes vencedores do conflito. Além de não terem sofrido muitas perdas por terem entrado na Primeira Guerra Mundial, apenas no fim do conflito, os Estados Unidos se beneficiaram de 3 anos iniciais da guerra, onde estabeleceram comércios com os aliados. Como não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com despesas de reconstrução e puderam se tornar credores da Europa.
Isto é, os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a reconstrução do Velho Mundo, que fora devastado pela guerra. Como uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. Essa organização internacional foi criada a fim de evitar o surgimento do outro conflito, como a Grande Guerra. Só que a Liga das Nações falhou em prevenir a Segunda Guerra Mundial e foi extinta em 1942. O Brasil, que foi o único país americano a participar da criação da Liga, acabou abandonando a organização em 1926, após desavenças com diversos países e uma série de frustrações. A principal decepção deveu-se ao fato de o Brasil não receber o reconhecimento que considerava merecer por ser o representante da América na falta dos Estados Unidos. Após a Grande Guerra, 4 impérios desmoronaram: alemão, austro-húngaro, russo e otomano. Deles surgiram uma série de novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Assim, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a nova divisão política europeia, que redesenhou o mapa do continente. Uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi o número de mortes. Ao todo, cerca de 13 milhões de soldados e civis morreram no conflito, e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Tantas mortes e ferimentos não impactaram apenas a moral dos países, mas também geraram consequências econômicas, pois os estados perderam significativas parcelas da população masculina ativa. Além das perdas humanas, os prejuízos materiais foram imensos. A infraestrutura dos países europeus foi profundamente afetada, e a crise econômica causada pelos altos custos da guerra geraram desemprego e fome. Tanta instabilidade política e social possibilitou a ascensão de regimes totalitários que consistiram em outro ingrediente fundamental para a Segunda Guerra Mundial. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, também está o aumento de número de mulheres trabalhando, principalmente nas indústrias. Como os homens eram enviados à guerra, cabia à parcela feminina da população assumir os postos de trabalho desocupados. Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919 e ficou conhecido por ser o principal dos tratados de paz assinado após a Primeira Guerra Mundial. Esse documento foi subscrito pelas potências que formavam a Tríplice Entente e pela Alemanha. Foi considerado pelos historiadores como a paz dos vencedores, uma vez que as nações que venceram o conflito impuseram termos duríssimos à Alemanha. Os termos do tratado. Os alemães não tiveram o direito de participar das negociações e, por isso, não puderam fazer nada quanto aos resultados difíceis que lhes foram impostos. A delegação alemã protestou, mas em vão. O chanceler alemão Philipp Schindler preferiu renunciar seu cargo a ter de assinar o tratado. E dias depois, deliberações do governo alemão levaram 2 representantes do país a assinar o tratado no dia 28 de julho de 1919, na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes. O principal termo do tratado foi o artigo 231, o qual estipulava que a Alemanha e seus aliados eram os únicos responsáveis pelo conflito e por todas as perdas e prejuízos que esse causou. Já o artigo 232 estipulava que a Alemanha teria de comprometer-se a reparar todos os prejuízos causados na guerra, embora franceses e britânicos reconhecessem que os alemães não tinham recursos suficientes para tal. E este foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e a gente se vê na próxima. Falou, pessoal!